Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Télico Oliveira e hoje nós vamos falar sobre conjunto dos números racionais. Então pessoal, nessa aula de hoje você vai aprender o seguinte, você vai aprender quais são as definições, quais são os conceitos de conjunto dos números racionais, irracionais e reais. Nós vamos estudar também o que é uma dízima periódica ou decimal periódico. Além disso, nós vamos aprender a calcular a fração geratriz de uma dízima periódica. Depois nós vamos estudar também como você transforma de número decimal em fração e de fração em número decimal. Então, pelo visto, dá para ver aí que vem muita coisa, né? Então, vamos nessa. Pessoal, então, quando a gente fala em conjunto dos números racionais, é preciso a gente entender o seguinte, que é um conjunto Q de números, ele é caracterizado aqui por essa letra Q maiúscula, tá? Onde ele é formado da seguinte forma: todos os números, ele é o conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, onde o numerador e o denominador, né, o numerador o cara de cima, o denominador de baixo, são números inteiros, e o denominador deve ser sempre diferente de zero. Por que diferente de zero? Para que a gente evite uma divisão por zero, já que isso não existe na matemática, tá? Então, representando aí, utilizando a linguagem de conjuntos, ele é caracterizado da seguinte forma: o conjunto dos números racionais, que é formado por todo x, tal que x é da forma a sobre b, onde a é um número inteiro, b também é um número inteiro, e b é diferente de zero, tá? Então, como toda fração é uma divisão e não existe divisão por zero, então b tem que ser um inteiro diferente de zero, tá? Um fato importante é o seguinte: se o b for igual a 1, essa fração a sobre b será equivalente a um número inteiro, tá bom? Então, todo número inteiro também é um número racional. Isso, na linguagem de conjuntos, pode ser expresso da seguinte forma: o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros, que, por sua vez, é subconjunto dos números racionais. Ou seja, todo número natural é um número inteiro. Todo número inteiro é um número racional, beleza? Então, pessoal, aqui está o diagrama de Venn dessa relação anterior, tá bom? Conjunto dos números naturais, o N, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais, tá bom? Dando sequência à nossa aula, nós temos o seguinte, nós conhecíamos até então o conjunto dos números inteiros, representado aí na nossa reta numérica, né? Esquerda números negativos, direita números positivos, só que devido à necessidade de representarmos divisões entre números inteiros, nós ampliamos esse conjunto, tá? Para colocar agora os números racionais. Olha só, por exemplo, entre o 0 e o 1 aqui você pode encontrar dois números racionais que não são inteiros. Olha, 1/5, 4/5, tá bom? Todos representados na forma de fração. Entre o 1 e o 2 eu tenho 7/5, 9/5 e assim sucessivamente. Os números decimais podem ser representados tanto na forma de fração quanto na forma de número decimal, tá? E agora nós vamos estudar como é que a gente representa um número racional na forma decimal. Então, você tem um número racional a sobre b, né, onde a e b são inteiros, com b diferente de zero. E para você representar esse número como um número decimal, basta você dividir a por b, ou seja, o de cima pelo de baixo, e assim você vai obter a representação do número racional. Por exemplo, se nós tivermos assim, 1 sobre 2. Se você dividir 1 para 2, você vai obter como resposta 0,5. Então, 0,5 é a representação decimal de 1 meio, ou 1 dividido para 2. 1 quarto, você vai pegar o 1 aí, vai fazer a divisão. 1 dividido para 4. Aí, como resultado, você vai ter 0,25, tá bom? Então, 0,25 é a representação decimal de 1 quarto. Beleza? Outro exemplo, 3/5, você vai representar isso como 0,6, porque 3 dividido para 5 é igual a 0,6. 13 20avos, se você pegar o 13 e dividir por 20, como resposta você vai ter 0,6
65, beleza? Então, pessoal, um número racional, uma classe de números racionais muito importantes são as dízimas periódicas ou decimais periódicos. Qual é a principal característica desses números? Quando o denominador de uma fração for um número primo diferente de 2 e de 5, a representação decimal desse número será um número com infinitas casas decimais que apresentam alguma periodicidade, tá bom? Então, vamos ver aqui exemplos. Se eu pegar o 2 e dividir por 3, quando você for fazer essa divisão, você vai ver que a resposta em decimais vai estar sempre repetindo um 6 aí. Então, são infinitas casas decimais, todas iguais a 6. Então, o número ou os números que se repetem são chamados de período. Então, nesse caso aqui, o período é o 6, porque é o único algarismo que está se repetindo. Como é que você pode representar de forma mais sucinta, mais enxuta, essa dízima periódica? 0,6 com a barrinha em cima. Sempre que você vê essa barrinha aqui em cima, significa que você está tratando de um decimal periódico, em que o período é 6, tá bom? Eu recomendo que você faça aí manualmente essa divisão, tá? Pega o 2, divida aí por 3, tá? No lápis mesmo, e você vai verificar isso. Se você pega, por exemplo, o 1 e divide por 11, a resposta é 0,090909090909, enfim. O período é 0,9, pois o 0 e o 9 são os algarismos que se repetem. Então, essa dízima periódica, esse decimal periódico, é representado por 0,09 com a barrinha em cima, ok? Então, pessoal, a fração que dá origem a uma dízima periódica recebe o nome de fração geratriz. Então, sempre que você ouvir falar calcule a fração geratriz, é porque vai ser dado um decimal periódico e pede para que você calcule a fração que deu origem àquela dízima, tá bom? Então, vamos ver exemplos aqui. Se eu tenho, por exemplo, a seguinte dízima periódica, 0,222 reticências. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, você vai chamar essa dízima periódica de x. Então, vou colocar aqui x igual a 0,222. Vou agora multiplicar por 10, de ambos os lados, de forma que no primeiro membro aqui vai ficar 10x, né? 10 vezes x é 10x. E multiplicando a dízima por 2, basta você deslocar a vírgula uma casa para a direita, tá bom? Então, fica 2,222 reticências, tá? Então, nós vamos separar a parte inteira da parte decimal. Vai ficar 10x igual esse 2 aqui, ó, deixa eu achar o mouse. Esse 2 aqui é separado para cá e essa dízima vem para cá. Então, vai ficar 2 mais 0,222. Só que esse 0,222, pessoal, a gente chamou inicialmente de x. Então, eu vou voltar e colocar o x no lugar dele, ó. Repito aqui o 2, certo? E no lugar aqui da dízima, eu coloquei o x. Então, 10x igual a 2 mais x. Então, basta agora eu pegar esse x, passar para o primeiro membro. Ele está com sinal de mais, vai passar com sinal de menos para cá, ó. Então, você pode subtrair aí, né? Já que eles são semelhantes. 10x menos x vai dar igual a 2. Mas 10x menos x é igual a 9x, né? Então, vai ficar 9x igual a 2. Pego esse 9 que está multiplicando, passo dividindo 2 e como resultado vai ficar o seguinte, ó, x igual a 2 nonos, beleza? Então, a fração geratriz que gera a dízima 0,222 é igual a 2 nonos. Outro exemplo agora. Esse aí um pouquinho mais difícil porque o período aí é com dois algarismos, né? 0,414141 reticências. Já que o período tem dois algarismos, você não vai multiplicar por 10, você vai multiplicar por 100. Vamos ver como é que faz isso aí. Chama de x novamente o número, tá bom? Só que ao invés de você multiplicar por 10, você vai multiplicar por 100. 100x é igual a 41,4141. Por quê? Eu tenho que transformar
esse período em um número inteiro. Então, se o período for 3 casas decimais, 3 algarismos, você tem que multiplicar por 1000 e assim sucessivamente. Então, multipliquei aí, separei a parte inteira da parte decimal. Então, separei aqui o 41 do 0,41, tá? Então, ficou dessa forma, 100x igual a 41 mais 0,41. Isso aqui é um artifício matemático, tá bom? Como nós chamamos anteriormente esse 0,41 de x, então eu volto a chamá-lo de x aqui, ó. Então vai ficar 100x igual a 41 mais x, tá? Pega esse x, passo para o primeiro membro. 100x menos x igual a 41. Só que 100x menos x, pessoal, é igual a 99x. Então vai ficar 99x igual a 41. Daí nós vamos ter que x é igual a 41 sobre 99, pois eu passo o 99 dividindo, beleza? Então, você encontrou aí uma fração geratriz dessa dízima periódica com período de 2 algarismos, tá certo? Então, exercite bastante, treine bastante, que isso aí é um assunto bem legal, bem importante para você saber, tá bom? Outra coisa importante que você tem que saber sobre números racionais é como transformar um número decimal qualquer em uma fração, tá? Nós aprendemos como transformar uma dízima periódica em fração. E agora, se não for uma dízima periódica, como é que você faz? Vamos fazer o seguinte, olha. Você pode utilizar aquele mesmo raciocínio que a gente utilizou para a dízima periódica. Mas eu vou mostrar uma outra forma aqui. Por exemplo, eu quero pegar esse 0,75 e transformar em fração. O que é que nós vamos fazer? Esse 75 possui 2 casas decimais depois da vírgula. Olha só, 7 e o 5. Se ele possui 2 casas decimais, você vai precisar multiplicar por 100 para que fique esse 7 e esse 5 fiquem na parte inteira, tá bom? Então, o que é que você faz, na verdade? Quando você multiplica por 100, você está tirando a vírgula. Mas para manter o mesmo valor, você tem que colocar o 100 no denominador. Ou seja, o que foi que você fez? Para não alterar o resultado do número, você multiplicou por 100 e ao mesmo tempo dividiu por 100, só que representando na forma de uma fração. Então você vai tirar a vírgula, deixar as 2 casas decimais nos inteiros e vai colocar embaixo um 100. Ah, mas se fosse uma casa depois da vírgula, você colocaria embaixo 10. Se fosse 2 casas, você colocaria 100. Se fosse 3, você colocaria 1000. E assim sucessivamente. A quantidade de casas decimais que tiver depois da vírgula vai ser a quantidade de zeros que você vai colocar aqui no seu denominador, beleza? E agora falta simplificar essa fração, tá? Porque tanto 75 quanto 100 podem ser divididos por 25. Então, dividindo 75 por 25 dá igual a 3. E dividindo 100 por 4, 100 por 25, desculpem, dá igual a 4. Então, tanto 75 quanto 100 são divisíveis por 25. Então, simplifiquei por 25 e a resposta final é 3/4, beleza? E agora, vamos ver um pouco sobre os números irracionais, certo? Qual é a principal característica dos números irracionais? Eles não podem ser representados por fração. Por quê? Porque eles possuem infinitas casas decimais e essas casas decimais não seguem nenhum padrão numérico, não tem periodicidade. Então, o problema desses números irracionais é que você nunca tem o seu valor exato. O que você pode fazer é encontrar aproximações sucessivas deles usando números decimais, tá bom? Então, por exemplo, raiz quadrada de 2 é um número decimal, é um número irracional clássico. Ele apareceu, foi descoberto que ele era irracional na Grécia Antiga, na época de Pitágoras, né? O pessoal, utilizando o teorema de Pitágoras, chegou à conclusão que a medida da diagonal de um quadrado de lado 1 era igual a raiz de 2. Só que para a seita dos pitagóricos, os números deveriam ser sempre racionais.
Só que há uma demonstração clássica que raiz de 2 não é um número racional, e sim irracional. Nós não vamos detalhar aqui essa demonstração, eu recomendo que você dê uma olhadinha aí no Google, demonstração raiz quadrada de 2 é irracional, que com certeza tem, tá bom? E ele é um número que não pode ser expresso na forma de decimal, tá bom? Outro número irracional bastante conhecido é o π. Certo? O π aparece nos cálculos de comprimento de circunferência, de área do círculo, tá bom? Então, o π ele vale aproximadamente 3,14159,265. Em muitos casos, você pode aproximar para 3,14 sem nenhum problema, tá? Mas é importante ressaltar que o π não é igual a 3,14, ele é aproximadamente 3,14. Raiz quadrada de 5 também é um número irracional, porque você não encontra um número que é elevado, um número racional elevado ao quadrado que dê igual a 5, tá bom? E um outro número muito importante que aparece bastante também nas artes, na natureza, por exemplo, é o número φ, que é o número de ouro ou razão áurea. Ele aparece na arquitetura, por exemplo, aparece na obra Mona Lisa. O violino Stradivarius, que é muito conhecido pela sua qualidade sonora, utilizou-se dessa razão áurea, tá bom? Então, é um número que vem chamando a atenção por conta da sua beleza. Então, pessoal, quando você junta o conjunto dos números irracionais ao conjunto dos números racionais, você vai ter o que chamamos de conjunto dos números reais. Aqui está o diagrama de Venn, né, mostrando esses conjuntos numéricos. Ainda está faltando um, que vai ser assunto para uma outra aula, tá bom? Mas aí você tem o seguinte, olha, o conjunto dos números reais vai ser o quê? Vai ser a união dos irracionais com os racionais, certo? E aqui você vai ter então toda a representação, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, beleza? Então é assim que o conjunto dos números reais é construído